Olá! Quem acompanha o mercado financeiro deve ter notado, né? Aquela forte queda recente nas ações do Banco do Brasil, a BBS3. O que está acontecendo por lá, afinal? Qual que é a história por trás desses números que, abalaram um pouco os investidores? Pois é, foi uma queda que chamou bastante atenção. Nossa missão hoje é fazer uma análise um pouco mais aprofundada dessa situação. Vamos tentar desvendar os motivos da queda, entender o que os grandes gestores, os analistas estão pensando e, claro, quais fatores são cruciais para a gente ficar de olho daqui para frente. Exato. E a gente vai se basear em relatórios, dados de mercado, comentários de especialistas. E até no sentimento da comunidade de investidores que a gente captou por aí. Ok, então vamos direto ao ponto. O foco são os resultados mais recentes e as perspectivas para a BBAS3. O estopim dessa turbulência toda foi o balanço do primeiro trimestre de 2025, né? Que veio bem abaixo do esperado. Exatamente, a gente está falando de um lucro líquido ajustado de 7,37 bilhões. Isso dá quase 20% a menos do que o consenso do mercado estava prevendo. 20% é bastante diferença. E o ROI, o retorno sobre o patrimônio, também sentiu, né? Sentiu. Caiu para 16,7%. Foi o nível mais baixo desde lá do terceiro trimestre de 2021. Aí, claro, a reação do mercado foi imediata, né? Foi bem forte. As ações chegaram a cair, se não me engano, uns 12,5% em um único dia. Isso evaporou tipo uns 15 bilhões em valor de mercado, uma pancada. Uma pancada, exatamente. E o que é fascinante aqui é tentar entender os porquês desses números, né? Teve uma compressão bem clara da margem financeira. Basicamente, o custo para captar dinheiro para o banco subiu mais rápido que a receita com os juros que ele cobra. Entendi. O custo de captação pesou. Pesou. E, além disso, teve a implementação daquela resolução 4966, que mudou um pouco a forma de contabilizar certas operações de crédito, sabe? Isso também deu uma contribuída para apertar as margens. Assim, a resolução nova. E outro fator bem crítico foi o aumento da inadimplência, principalmente no agronegócio. A gente viu fontes apontando que os preços mais baixos da soja, por exemplo, impactaram os produtores. Faz sentido. Isso elevou o índice de calotes no setor, o NPL do agro, que subiu de 2,45% para 3,04%. E, claro, com mais calote, o banco teve que aumentar as provisões para devedores duvidosos, a PDD. Isso comeu lucro. E teve mais coisa, né? Não foi só isso. Não. Os desafios não pararam aí. O crescimento da carteira de crédito foi bem tímido, só 1,1% no trimestre. A receita com serviços, se a gente descontar a inflação, ela encolheu. E as despesas administrativas subiram 7% em um ano, também acima da inflação. Foi tipo assim uma combinação de fatores que pesou no resultado final. E aqui a coisa fica realmente interessante, eu acho. Porque essa reação tão forte do mercado, mesmo com o banco ainda mostrando um lucro bilionário, levanta uma questão central. O quanto disso é um problema mais pontual ali do agro e o quanto reflete uma desconfiança talvez mais estrutural. É um bom ponto. A gente viu casas grandes, tipo XP e Santander, colocando o guidance do banco para 2025, as projeções de resultado, né, em revisão, e os cortes foram bem drásticos. O Santander, por exemplo, reduziu o preço-alvo de R$ 45 para R$ 24, quase metade. Exato. E a XP também cortou forte a projeção de lucro anual. Foi de 39 bilhões para 28 bilhões, e ainda rebaixou a recomendação para neutra. Muita gente revendo as posições, então. Sim. O consenso entre os analistas, e aí a gente inclui nomes como Goldman Sachs, BTG Pactual, Itaú BBA, Citi, ele migrou para uma visão majoritariamente neutra. Os preços-alvos foram todos ajustados para baixo, ficando ali na faixa de R$ 24 a R$ 32, mais ou menos. E as preocupações são as mesmas entre eles? As preocupações são bem recorrentes, sim. A deterioração do crédito no agro, a necessidade de fazer mais provisões e o potencial impacto disso nos dividendos futuros. É interessante notar que algumas análises, como uma das fontes em vídeo que a gente viu, já olhavam para o guidance original do banco, aquele lucro de 37 a 40 bi, com um certo ceticismo, sabe? Já projetavam algo mais perto de 33 bilhões. Entendi. Mesmo antes desse resultado ruim? Exato. E vale dizer que, mesmo esses 33 bilhões, ainda resultariam num OI considerado saudável, ali perto dos 18%.
Não é um desastre completo, mas é uma revisão para baixo importante. Olhando agora alguns indicadores atuais, né, usando fontes como o Investidor 10, Fundamentos, o PL, o preço-lucro, está ali na faixa de 3,7 a 5,7. O PVP, o preço sobre valor patrimonial, está em torno de 0,7. Esse PVP abaixo de 1 chama atenção, né? Chama muito a atenção, principalmente se a gente compara com pares privados como o Itaú, que negocia acima de 2 vezes o valor patrimonial. Exato. E tem o dividend yield, DY, que no momento está bem alto, perto de 11%. Pois é, essa avaliação descontada, com o PVP abaixo de 1, reflete justamente essas incertezas e os riscos que o mercado está enxergando agora. E aí entra não só a questão do agro, que é séria, mas também a percepção de risco de governança. Ah, o fator estatal? Exatamente. O dividend yield elevado é interessante, claro, mas a sustentabilidade dele depende do lucro futuro. Se a gente pegar aquela projeção mais realista que mencionei, de 33 bilhões de lucro e um payout de 40%, que é o que o banco costuma fazer, isso levaria a um DOI de mais ou menos 9%. Ainda é bom, mas já não são os 11% atuais. Exato. É uma diferença. E essa questão da governança, como você disse, é um fantasma meio recorrente para estatais, né? A gente viu nas fontes alguns comentários da comunidade de investidores sobre o risco de canetada maluca ou o dedo do governo. Sim, sempre aparece essa discussão. É uma preocupação constante que o mercado tende a colocar no preço, sabe? E em momentos de incerteza sobre os resultados, como agora, esse fator ganha mais peso. É importante só reforçar que a gente está citando essas visões como percepções da comunidade, não é um endosso nosso. Claro, é o sentimento do mercado. Então, para a gente ir amarrando o que tudo isso significa, resumindo, o Banco do Brasil passou por um trimestre bem difícil, com desafios claros no agro e nas margens. E isso levou a uma reavaliação forte por parte do mercado. Isso. Por outro lado, a ação está negociando com um desconto considerável, se olharmos o PVP, e oferece um dividendo elevado neste momento. Exato. E se a gente conecta isso ao quadro geral, os fatores cruciais para monitorar daqui para frente são, primeiro, a evolução da inadimplência no agro e o nível de provisionamento nos próximos trimestres. Isso é chave. Fundamental. Segundo, possíveis ajustes no guidance oficial do banco. Ele vai manter, vai revisar. Terceiro, o impacto da trajetória da Selic, né? Como isso afeta o custo de captação e as receitas. E, claro, a estabilidade do cenário político-econômico como um todo. Muitos pontos para ficar de olho. Muitos pontos. E, para finalizar, talvez deixar uma reflexão, né? O agronegócio é absolutamente estrutural para o Brasil. É um setor com um crescimento histórico consistente. E o BB é o líder disparado nesse financiamento. Sem dúvida. Então, fica a pergunta. Será que essa dor, que parece ser mais de curto prazo, ligada a um ciclo de crédito mais apertado no agro, pode estar, de alguma forma, mascarando uma oportunidade de valor a longo prazo? Isso, claro, assumindo que o banco consiga navegar bem por esse ciclo atual e mostre melhorias na sua eficiência operacional. É algo para se pensar.